Seu próximo ou primeiro pequeno veículo utilitário esportivo deve ser um híbrido, um verdadeiro autocarregável a gasolina elétrico? A Toyota acredita que sim e apresenta o acessível e moderno Yaris Cross como resposta para os clientes do segmento. Espere ver muitos deles. A Toyota finalmente possui um veículo utilitário esportivo Super Mini de tamanho competitivo na categoria. O Yaris Cross preenche uma importante lacuna na linha de crossovers da empresa, logo abaixo do CHR, e deve preocupar os rivais do setor Duke e Puma com recursos como tração nas 4 rodas e potência híbrida completa, que são relativamente incomuns neste segmento. Há tantos SUVs crossover baseados em Super Minis agora no mercado que você seria perdoado por se perguntar se algum novo participante deste segmento poderia possivelmente trazer algo novo para ele. De fato, a descrição da Toyota de seu concorrente, o Yaris Cross, realmente não parece muito promissora em termos de inovação. Este carro visa oferecer as qualidades de alto desempenho de um veículo utilitário esportivo, mas em uma escala adaptada para se adequar às áreas urbanas. Então, assim como qualquer outro crossover pequeno do tamanho de um Duke ou Puma, exceto que o Yaris Cross não é apenas outro pequeno veículo utilitário esportivo, você pode tê-lo com tração nas 4 rodas para começar, o que, acredite ou não, é bastante revolucionário neste setor, normalmente apenas de tração dianteira. Além disso, para o nosso mercado de qualquer maneira, ele vem apenas com um motor híbrido completo, não um gesto simbólico de híbrido Mars, como você obtém, digamos, naquele que se rival Ford Pimo, ou talvez um Suzuki Vitara ou um Kia Stonic, mas um trem de força elétrico a gasolina completo que não precisa ser conectado, mas pode funcionar totalmente eletricamente parte do tempo. Neste segmento, apenas Hyundai, Honda e Renault também podem oferecer isso e eles cobram muito mais por isso. Em resumo, a Toyota parece ter produzido algo realmente atraente aqui, o que não foi o caso da última vez que a empresa entrou adequadamente neste segmento com o malogrado Urban Cruiser de 2009. Com o Yaris Cross lançado no início de 2021, a divisão europeia da marca estava determinada a acertar desta vez. Este pequeno crossover de design gálico e construção francesa faz parte de uma família de modelos Yaris que já inclui um hatchback super quente e, claro, o popular Super Mini híbrido. Se o seu interesse neste Yaris Cross está começando a crescer, você precisará da revisão mais abrangente da indústria, o teste de estrada do carro e da direção para descobrir mais. Todas as possibilidades de trem de força. Está disponível atualmente para clientes do setor de pequenos crossovers, que inclui híbrido convencional, híbrido plug-in e veículo elétrico completo, já que os 2 primeiros não são ótimos para a eficiência. E os 2 últimos elevam os preços da lista a níveis potencialmente dolorosos. É difícil não concordar em princípio com o raciocínio da Toyota. Que outra opção, o motor híbrido de autocarregamento que temos neste Yaris Cross, pode atingir o ponto ideal quando se trata de análise de usina de energia. Nesta classe é assim, na estrada também, onde se pode perceber a diferença do trem de força. Diferente de um híbrido leve, sem sobrecarregar você com o peso da bateria de um veículo elétrico híbrido plug-in ou modelo totalmente elétrico. Alguns anos atrás, a Toyota forneceu esse tipo de tecnologia para os clientes do Yaris, embalada com tanto apelo de viagem quanto você obtém ao pegar o ônibus. Um crossover evoluído desse tipo de conceito teria sido algo que teríamos tentado evitar a todo custo, mas este Yaris Cross, felizmente, é desenvolvido a partir de um produto muito diferente. O Super Mini Yaris de 4ª geração, no qual se baseia, foi projetado sob o novo mantra da era do chefe da Toyota, aqui do Toyota, de não mais carros chatos, e ganhou uma sensação mais ágil e ansiosa graças a uma resposta mais rápida do sistema híbrido de 4ª geração e uma versão GAB mais rígida da nova plataforma Toyota New Global Architecture da empresa. Quase foi divertido, e do que anteriormente definíamos como o carro chato definitivo, isso foi uma revelação. Mesmo na forma crossover, este carro não foi prejudicado pelo peso extra e altura de suspensão, como é comum em SUVs derivados de pequenos hatchbacks.
Certamente você não vai encontrar razões para pegar o caminho de volta para casa no Yaris Cross, mas é difícil não se impressionar com a direção precisa e bem ponderada, a surpreendentemente aguçada curva e o mínimo de rolagem do corpo nas curvas. Também é bem amortecido, um pouco firme, mas não o suficiente para passar por buracos e lombadas em alta velocidade. O que você vai lembrar sobre este carro, assim como o Yaris comum, é como ele combina sua engenharia de combustão com características agradáveis de veículo elétrico na condução urbana e suburbana, sendo possível realizar até 80% dela sem queimar combustíveis fósseis, se for cuidadoso com o acelerador. Na cidade, o motor elétrico de 56 kW geralmente é suficiente para uma propulsão de até cerca de 30 milhas por hora, acima do qual o carro mudará para o modo híbrido, e sua unidade de controle eletrônico decidirá se usará gasolina, eletricidade ou uma combinação de ambas as fontes. Agora você pode monitorar tudo na tela de informações do motorista, que detalha quanto tempo você passou dirigindo apenas com energia da bateria. Há um botão de modo veículo elétrico para maximizar o uso de energia elétrica. Com a bateria de 0,76 kW você terá 4 milhas. A recarga pode ser acelerada usando a configuração B das alavancas de câmbio, que maximiza a regeneração de energia dos freios. O novo Yaris híbrido se sai melhor fora da cidade, onde os modelos anteriores pareciam perdidos. O motor e o motor elétrico principal geram 15 CV a mais com o sistema híbrido de quarta geração. A potência total do motor a gasolina VVTi de 1,5 litros e 3 cilindros é avaliada em 114 bhp, o que significa que as ultrapassagens de médio alcance não precisam mais ser planejadas com um calendário. Bem, não se você sair do mapa do acelerador mais suave do modo EcoDrive relaxado, de qualquer maneira para configurar a configuração de potência disponível, momento em que 62 milhas por hora a partir do repouso estão a 11,2 segundos de distância, a caminho de um máximo muito modesto de 106 milhas por hora. O melhor é que a Toyota finalmente produziu uma caixa de câmbio automática com correia transmissão continuamente variável obrigatória com este motor, que quase elimina o efeito elástico típico deste tipo de transmissão. Nos Yaris híbridos anteriores, ao pisar fundo no acelerador, as rotações e o barulho do motor aumentavam, mas não se obtinha uma aceleração significativa do carro. Não seria totalmente correto dizer que este problema foi completamente erradicado pela reestruturação do SVT automático que apresentamos aqui, mas ele foi vastamente melhorado. Acreditamos que isso se deve principalmente à nova bateria de íon lítio do sistema híbrido evoluído, com aumento de 50% na potência e por estar contribuindo com mais frequência para preencher as lacunas de dirigibilidade. Ele também te leva rapidamente do repouso, assim como um veículo elétrico. Assim como no Yaris Super Mini comum, o refinamento é excelente, tornando as viagens mais longas mais agradáveis. Eles são auxiliados pela padronização do controle de cruzeiro adaptativo inteligente. Agora isso pode manter automaticamente a sua distância para o carro à frente na estrada. Nesse tipo de estrada, os Yaris híbridos de gerações anteriores sempre teriam usado apenas gasolina. Teoricamente, embora não na prática, este modelo não deveria ter que fazer isso agora, dado como os sistemas híbridos evoluíram. Células de bateria mais densas possibilitaram uma velocidade máxima elétrica de 81 milhas por hora. Em velocidades baixas, a bateria é a principal fonte de energia e só se ouve um gemido abafado do hardware elétrico sob aceleração. A inteligência do trem de força é rara no segmento de veículo utilitário esportivo. Mais raro ainda em um pequeno crossover, hoje é algo que os clientes desta classe decidiram que não precisam. Tração nas 4 rodas. Não se esperaria que este carro oferecesse isso, mas a Toyota se deu ao trabalho de oferecer um sistema 4x4 para a pequena proporção de clientes que estão dispostos a pagar por isso. Isso significou uma mudança na configuração da suspensão do arranjo traseiro convencional de feixe de torção para braços duplos e também uma mudança na abordagem do pacote de tração nas 4 rodas e,
que é muito mais apropriado para esta classe de carro. Em vez da pesada caixa de transferência mecânica que direciona a tração para a traseira, digamos, em um 4x4 de tamanho semelhante, um Yaris Cross com tração nas 4 rodas simplesmente recebe um pequeno motor elétrico leve adicionado ao eixo traseiro, que se comunica eletronicamente com os motores elétricos na frente para fornecer aderência e estabilidade extras ao arrancar e fazer curvas, além de segurança adicional ao dirigir em superfícies escorregadias. O último cenário é mais fácil de gerenciar com a seleção de um modo de neve fornecido, enquanto a configuração alternativa de trilha pode ser usada para ajudar a negociar situações difíceis, onde uma ou mais das rodas não conseguem aderir à superfície da estrada, por exemplo, em terrenos muito irregulares. Certamente você não vai querer que o terreno em questão seja muito irregular, porque não há aumento na modesta altura de passeio padrão de 170 milímetros, nem há qualquer aumento na capacidade de reboque do freio, que na variante de tração nas 4 rodas I permanece classificada de forma insignificante em apenas 750 quilos. Nosso foco aqui, porém, é no modelo convencional que zune e gorjeia ao longo da faixa de rotação com um zumbido bastante cativante que será familiar para os regulares do Yaris, e eles apreciarão a posição de assento mais alta deste modelo Cross e seu ágil círculo de viragem de 5,3 metros. No entanto, acreditamos que o apelo deste pequeno crossover deve se estender muito além dessas pessoas leais, aquelas que podem exigir um pouco mais do que apenas refinamento e eficiência de seu pequeno veículo utilitário esportivo. Este Yaris Cross entrega isso. Existem carros mais bonitos, mais rápidos, mais luxuosos ou mais baratos no segmento, mas se você conseguir olhar além deles e experimentar este, pode concordar conosco que quando se trata das coisas que realmente importam em um modelo deste tipo, este pode ser o melhor de todos que você pode escolher. Imagine um Yaris Super Mini com pretensões de crossover e você pode estar imaginando algo semelhante a este carro, embora seja mais do que apenas uma versão do pequeno hatch da Toyota com alguns painéis de veículo utilitário esportivo anexados. Este Yaris Cross é na verdade 240 milímetros mais longo e 20 milímetros mais largo do que o seu companheiro de showroom mais familiar e fica 95 milímetros mais alto, e podemos acrescentar que parece melhor ao vivo do que na tela. Em termos de tamanho, o metal adicionado coloca este modelo em algum lugar no meio do seu segmento escolhido. O comprimento de 4.180 milímetros é 6 milímetros mais curto que um Ford Puma, mas 45 milímetros mais longo que um Nissan Duke. Há a usual postura elevada de veículo utilitário esportivo, com 25 milímetros extra de altura do solo em relação ao hatch Yaris e rodas maiores entre 16 e 18 polegadas, alojadas em arcos quadrados como o RAV4. Aqui temos as rodas de 18 polegadas com 5 raios triplos em cinza escuro. Há toques de design agradáveis, como as largas traseiras com linhas de caráter em C, o teto em forma de diamante e a faixa de soleira preta inclinada com elegante inserto. Quase todos os modelos possuem barras de teto, mas apenas o topo da gama tem teto de cor contrastante. Na frente, o visual é distinto. Este Cross adota uma assinatura de design dos SUVs da Toyota, como as grades superior e inferior formam trapézios empilhados. Os faróis finos em forma de losango usam lâmpadas de projetor LED em modelos de níveis superiores, com luzes diurnas verticais separadas e luzes de neblina LED circulares, localizadas nos cantos inferiores da grade inferior. A traseira apresenta uma ampla porta enfatizada por uma faixa refletora vermelha de largura total acima de uma seção central quadrada, destacando a funcionalidade do carro. Mais abaixo, o para-choque se arqueia em direção à porta traseira e todo o conjunto é ladeado por estes finos refletores vermelhos. Evite a especificação básica e você terá luzes traseiras de LED e um spoiler de teto elegante. Como de costume, o mais importante é o que não se pode ver. Neste caso, a versão compacta Gabi da atual plataforma TNG da Toyota, que é essencialmente a mesma usada no maior hatch Corolla. Essa estrutura deu ao Super Mini Yaris uma melhoria de 37% na rigidez e uma redução de 20 kg no peso.
O Yaris, então, com grandes ideias, vamos ver quantas delas podemos encontrar por dentro. Ao sentar-se, você tem uma experiência de cabine frontal retirada do Super Mini Yaris. A posição de condução elevada e a sensação interior arejada fazem com que pareça um carro da classe acima. Na maioria dos modelos, a tela instrumental de 7 polegadas é emprestada do Corolla no próximo segmento. Além disso, as mudanças em relação ao Yaris comum são do tipo detalhado, coisas como diferentes tratamentos de acabamento para o console central preto brilhante e para os painéis das portas e os pilares A. Tudo é um produto do estúdio de design francês da Toyota em Nice, mas os estilistas lá não foram autorizados a ir mais longe e criar o design de cabine mais expressivo que você encontra em um rival de segmento totalmente francês, como o Renault Captur ou o Peugeot 2008. Mesmo nesta versão superior, o interior é escuro e sombrio, porém as superfícies de plástico duro são fáceis de limpar. Nesta variante, vários esforços foram feitos para melhorar as coisas, utilizando tons sutilmente diferentes nas seções superior e inferior do painel. Há inserções prateadas fumê nas maçanetas e na alavanca de câmbio, com faixas prateadas brilhantes nas portas e no lado do passageiro do painel. Os modelos top têm estofamento parcial em couro falso, um toque agradável, mas insuficiente para ser um fator decisivo na escolha do carro. A tecnologia de entretenimento era um ponto fraco nos modelos compactos da Toyota. À primeira vista, em uma concessionária também, mas a situação tem melhorado aos poucos nos modelos recentes da marca. A oferta padrão é a tela central Toyota Touch 2 de 8 polegadas que temos neste carro de teste. Este recurso está presente nos 2 níveis de acabamento base ou, por algum motivo, nos modelos top equipados com o pacote City opcional da Toyota, como aqui. Sem esse gasto extra, as variantes top teriam uma tela central Toyota Smart Connect alta definição de 9 polegadas, sem os úteis botões físicos externos deste monitor menor, mas com cartão módulo de identidade do assinante embutido, atualizações over-the-air e navegação conectada à nuvem. Mas este monitor de 8 polegadas de tecnologia mais antiga tem tudo o que você realmente precisa: conectividade Apple CarPlay e Android Auto, provisionamento para um sistema de câmera panorâmica, um monitor de energia e um sistema de navegação Go mais básico. No momento deste teste, você não poderia ter nenhuma navegação ordenada em um Yaris comum, o que, se você originalmente quisesse um desses, poderia te deixar bem chateado. E quanto ao display multi-informações colorido de 7 polegadas no painel de instrumentos que mencionamos anteriormente, bem, você não recebe isso com o acabamento básico do ícone, que se contenta com a pequena tela de 4 polegadas e 2 do Yaris comum e com os estranhos mostradores estilo binóculo. Este layout maior vale a pena ter, embora não ocupe toda a tela do painel, como em um modelo do grupo Volkswagen, então não pode mostrar mapeamento em largura total. Infelizmente, aqui 2 medidores analógicos, um medidor de energia à esquerda e leituras de combustível e temperatura à direita, flanqueiam um display que é centrado em torno de uma velocidade, a metade inferior do qual muda de cor dependendo do seu modo de condução escolhido. No centro do medidor de velocidade, há uma seção personalizável que pode mostrar economia de combustível, bússola, áudio e leituras do computador de viagem. O bom alinhamento dos pedais e a ajustabilidade do assento e do volante facilitam encontrar uma posição de condução ideal, mas o suporte lombar só está disponível nos assentos esportivos das variantes de topo. Quanto à visibilidade geral, ajuda o fato de você se sentar um pouco mais alto aqui do que em alguns crossovers pequenos. Sua visão frontal é auxiliada pelas colunas A relativamente finas com seus pequenos alto-falantes embutidos. História diferente ao olhar por cima do ombro, porque as colunas traseiras C e D são bastante robustas, então é bom que uma câmera de estacionamento seja padrão juntamente com os habituais sensores traseiros. Os modelos top também contam com o sonar de desobstrução inteligente da Toyota, que freia automaticamente para evitar colisões com obstáculos em baixa velocidade. Surpreendentemente, nem todas as ergonomias são perfeitas no maior fabricante de carros do mundo. Os interruptores de janela elétrica não são bem iluminados à noite e os pequenos botões perto do joelho direito são difíceis de ver, mesmo quando parado. Você pode realmente sair da estrada tentando usá-los em movimento. Felizmente não há nada vital lá embaixo.
Mesmo neste modelo de especificação superior, não é ideal haver um painel desagradável abaixo dos botões de controle de clima com interruptores desativados. Ainda bem que essas funções de clima não estão escondidas nos menus da tela central, como estariam em um Citroën ou Peugeot deste segmento. O espaço de armazenamento é adequado, mas faltam clipes para ingressos nas viseiras e um compartimento para óculos de sol. Mas você tem uma caixa de luvas de tamanho decente e bolsos de porta que são maiores do que parecem. Além disso, há um poço bem iluminado na base do console central, com uma tomada de 12V e uma porta USB-A. Logo acima, com porta-copos duplos e apoio de braço reclinável entre os assentos, que possui uma bandeja interna rasa. Com um aumento de 240 mm no entre-eixos, este modelo Cross é mais espaçoso que um Yaris Super Mini na parte de trás, mas não é o maior crossover da classe. As aberturas das portas traseiras são um pouco pequenas. Vamos ver como é o banco de trás. Uma quantidade decente de espaço para um carro deste tipo é a resposta. Ficamos impressionados com o espaço para a cabeça, mas experimente antes de comprar, especialmente se optar pelo teto panorâmico Skyview opcional. Por outro lado, um casal de pessoas com 6 pés de altura caberia bem aqui e, se precisassem colocar um charge entre eles, seria possível, dado o tamanho relativamente pequeno deste túnel de transmissão central. Há alguns toques maldosos? A Toyota não instalou uma porta USB na parte traseira do compartimento central, o que não combina com a vibe moderna do carro. Os bolsos no encosto dos assentos só aparecem nas versões top de linha. Mesmo assim, o encosto central do banco se dobra, revelando 2 porta-copos, além de porta-garrafas nas portas e ganchos para casacos nas alças de apoio. Infelizmente, este banco não desliza como faria em rivais Renault Captur ou Volkswagen T-Cross, e como costumava na antiga versão Mark II do Yaris Super Mini pré-2012. Isso ocorre porque a bateria do sistema híbrido reside sob ele, diferente dos Yaris híbridos mais antigos, onde ficava sob o assoalho do porta-malas. Isso deve beneficiar o espaço do porta-malas, então vamos verificar. Este porta-malas motorizado com sensor de ação de chute, presente apenas em versões de alta especificação, oferece até 397 litros de espaço em modelos de tração dianteira, 111 litros a mais que um Yaris Super Mini e significativamente mais que seus rivais híbridos nesta classe. Um Hyundai Kona Hybrid oferece 374 litros, um Honda HR-V tem 335 e um Renault Captur E-Tech 145 oferece apenas 326 litros. Se você julgar pelos padrões convencionais do segmento, terá que fazer algumas concessões. Um Nissan Juke, por exemplo, bem, isso lhe daria 422 litros e um Ford Puma tem 456 litros. Os modelos top têm cerca de 500 litros. O número do porta-malas mencionado é para um Yaris Cross com tração dianteira. A versão com tração nas 4 rodas, que possui suspensão traseira de duplo braço oscilante mais volumosa, tem o espaço do porta-malas um pouco reduzido. A capacidade de carga é reduzida para 320 litros. Qualquer que seja a variante escolhida, você achará o espaço do porta-malas bastante útil. Estende-se 860 mm até os encostos dos assentos e oferece 1.402 mm de largura, suficiente para um carrinho de bebê caber facilmente. E se você estiver levando itens largos como bolsas de tacos de golfe na largura, então esses recessos profundos nos cantos aqui vão ajudar. O item de grande valor, se você pode pagar por este nível superior de acabamento, é o sistema Smart Cargo da Toyota. Não é tão inteligente, apenas uma placa de deck dividida em 60/40 que permite abaixar parte ou todo o piso para transportar itens maiores. Poderia ter bordas mais bem aparadas, mas será um recurso apreciado pelos clientes do Yaris Super Mini, já que um porta-malas de altura ajustável não está disponível nas versões do Reino Unido desse carro. De resto, é tudo bem padrão. A borda de carregamento é baixa, com 4 pontos de amarração prateados. Nas versões superiores, há uma tomada de 12 volts à esquerda. Há espaço sob o piso inferior para um step compacto, mas a Toyota não o oferece, nem como opção, o que é irritante.
Infelizmente, isso não é incomum neste segmento, mas o que é incomum nesta classe é a provisão de um versátil encosto traseiro dividido em 40-20-40, que aparece aqui, desde que você evite o acabamento básico. Então, itens longos como esquis podem ser deslizados entre 2 passageiros no banco traseiro. Dobrar tudo não disponibiliza o espaço encontrado em rivais óbvios. Um modelo com tração dianteira carregado até o teto tem 1.097 litros de capacidade, o que deve atender às necessidades da maioria dos proprietários. Então, quanto você pagaria por um carro como este? Certamente um pouco mais do que para um Super Mini. Esse lado vai depender do nível de acabamento que você tem em mente. Para o seu Yaris Cross a partir do lançamento em meados de 2021, a Toyota estava pedindo entre 22.500 e 26.500 libras. Para versões de tração dianteira deste carro, distribuídos em 4 principais níveis de acabamento, começando com o ícone. Depois, progredindo pelo design das 2 variantes superiores, um Excel luxuoso ou o modelo dinâmico esportivo. Todos os modelos usam o mesmo motor a gasolina híbrido de 1,5 litros, VBTi de 116 CV, acoplado ao câmbio automático, transmissão continuamente variável da Toyota. Na forma dinâmica, este carro também pode ser adquirido com tração nas 4 rodas, embora o prêmio de libras, 2.360, por isso aumente ainda mais o preço para cerca de 29.000 libras no final de 2021. Mencionamos especulações sobre a diferença de preço para o padrão Yaris Super Mini. Bem, isso varia bastante com a especificação, algo em torno de 2.500 libras no pé da faixa, até cerca de 4.000 libras para este acabamento de nível superior. Informe também a diferença de preço para o próximo modelo superior na linha de SUVs da Toyota. O CHR, bem, isso é cerca de 5.500 libras. Embora as comparações não possam ser diretas, porque o CHR é 200 mm mais longo e usa motores híbridos maiores de 1.8 e 2 litros. E vale lembrar que ele não pode ter tração 4x4. Hora certa para olhar os rivais óbvios deste Toyota no segmento de SUVs pequenos. E quanto à proposta de valor que o preço do Yaris Cross oferece, é preciso ter cuidado ao comparar opções semelhantes. Para começar, este Toyota é apenas automático, então você terá que levar isso em consideração, mas a principal potencial confusão reside na maneira que a palavra híbrido é usada neste setor atualmente. Geralmente se refere a um motor híbrido leve. Isso é o tipo de coisa que você encontrará em um Ford Puma, um Hyundai Kona, um Kia Stonic ou um Suzuki Vitara nesta classe. Agora, tudo o que isso faz é pegar um motor convencional e então enfeitá-lo levemente com uma pitada de eletrificação, em grande parte ineficaz, que vê o carro recuperando energia sob frenagem ou desaceleração e então armazenando-a em uma pequena bateria de íon lítio para uso na aceleração ou quando o veículo está usando seu sistema de parada e partida. Para referência, uma versão automática híbrida leve comparável do Stonic, por exemplo, custa aproximadamente o mesmo que este Toyota. O Kona híbrido leve é difícil de comparar porque não há opção automática oferecida lá. Um Vitara híbrido leve automático custa entre 23 e 25 mil libras. Dependendo de você incluir descontos de revendedor, e a versão automática mais barata do Puma custa 25 mil libras. Mas você não deveria comparar com esses modelos? De qualquer forma, o motor híbrido de carregamento automático deste Yaris Cross é muito diferente. Só pode ser obtido com transmissão automática, permitindo que o carro funcione apenas com a energia da bateria, diferente de um híbrido leve. Embora apenas por períodos curtos e a bateria maior em questão irá, particularmente em uso urbano, estar constantemente entrando e saindo para auxiliar a unidade de combustão. É por isso que os ganhos de eficiência obtidos com a tecnologia híbrida completa são muito maiores no momento deste teste. No final de 2021, apenas 3 outros concorrentes de classe estavam oferecendo este tipo de motor. Em termos de preço, o mais relevante é o Hyundai Kona Hybrid. Isso custa cerca de 1.500 libras a mais do que este Toyota, mas não pode rivalizar com as baixíssimas estatísticas de dióxido de carbono, 2 da gama inferior do Yaris Cross. As outras 2 opções de híbrido completo nesta classe custam consideravelmente mais.
O Renault Captur E-Tech Hybrid 145, que tem preço a partir de cerca de 25 mil libras, e o Honda HR-V, que custa a partir de cerca de 27 mil libras. O preço da Toyota está começando a aparecer bem em conta agora, não é? O ideal, claro, com um veículo utilitário esportivo neste segmento, seria ter um híbrido plug-in ou até mesmo obter tecnologia veículo elétrico completa, mas isso adiciona muito dinheiro ao preço de lista de um carro nesta classe, e é por isso que a Toyota não oferece isso. Para lhe dar uma perspectiva, no momento deste teste, o veículo elétrico completo mais barato da classe era o Mazda MX-30 por volta de 26 mil. No entanto, a autonomia de direção de apenas 124 milhas desse carro pode ser desanimadora. O veículo utilitário esportivo pequeno mais barato com uma autonomia de condução representativa é o MGZS, veículo elétrico com preços a partir de cerca de 26.500, mas outros concorrentes mais familiares, o Peugeot i 2008, o Vauxhall Mocha e o DS3 Crossback i10, todos eles residem em termos de preço na faixa de 30 mil libras a 35 mil libras. Quanto à tecnologia veículo elétrico híbrido plug-in, bem, no momento deste teste havia apenas um concorrente e esse é o Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid 160 e isso custa quase 31.500 libras. Tendo considerado tudo isso, você pode muito bem chegar à conclusão de que, levando em conta o preço, uma solução híbrida de carregamento automático faz mais sentido em geral neste segmento nestes dias pós-diesel. Nesse caso, o que a Toyota está oferecendo aqui pode parecer muito atraente, especialmente porque geralmente não custará mais do que as versões intermediárias de escolhas populares convencionalmente alimentadas neste segmento que não apresentam nenhuma eletrificação do motor. Então não conseguem se aproximar da eficiência do modelo Yaris Cross, como por exemplo o Nissan Juke, o Skoda Kamiq, Seat Serona, T-Cross da Volkswagen, EcoSport da Ford e, claro, as versões comuns dos outros SUVs pequenos que já mencionamos. Ligeiramente mais caros, geralmente começando na faixa de 23 mil libras a 25 mil libras, estão crossovers como o Renegade da Jeep e o CX-30 da Mazda, enquanto você precisa pensar em 25 mil para cima para um Volkswagen T-Roc comparativamente representativo ou um Suzuki S-Cross. Chega de comparações de preço, vamos supor que você considerou tudo isso e decidiu que um Yaris Cross parece ser exatamente o que você quer. Se for o caso, a Toyota pode selar o negócio com uma especificação padrão um pouco mais generosa. Então, vamos dar uma olhada nisso agora. Como mencionamos anteriormente, a gama começa com o acabamento ícone e isso lhe dá rodas de liga leve de 16 polegadas, faróis de feixe alto automático e limpadores automáticos, espelhos aquecidos e um alarme imobilizador. No interior, há ar-condicionado automático com filtro de pólen, um volante multifuncional de 3 raios com costura em couro, um seletor de modo de condução e controle de cruzeiro adaptativo inteligente com limitador de velocidade que é ajustável. A conectividade de mídia, bem, isso é cuidado por uma tela central multimídia Toyota Touch 2 de 8 polegadas no painel. Agora, isso incorpora uma câmera de ré. Ele permite que você conecte seu smartphone sem fio, e isso é através do Apple CarPlay e Android Auto. Também oferece acesso ao Bluetooth e a um sistema de som estéreo digital Audio Broadcasting com 6 alto-falantes. Além disso, você obtém diversos recursos de segurança da câmera que abordaremos em breve. Em toda a linha Yaris Cross, serviços conectados podem ser acessados pelo app MyT Toyota. Suas funcionalidades incluem informações úteis sobre a Toyota e um app de direção ecológica. O MyT também registra dados de condução, permitindo recuperar posteriormente informações sobre quilometragem, velocidade e aceleração. Também pode fornecer lembretes sobre quando os serviços do carro estão vencendo. Além da especificação do ícone, como mencionamos anteriormente, há um salto bastante grande no preço para o próximo nível na gama de design de acabamento e essa é a variante que a Toyota espera que cerca de 50% dos clientes escolham.
Ainda assim, você recebe um pouco mais de equipamento em troca, incluindo uma aparência mais sofisticada graças aos faróis de LED completos, faróis de neblina dianteiros de LED, lanternas traseiras de LED brilhantes, indicadores de direção de LED, vidro traseiro privativo, barras de teto e rodas de liga leve bicolor de 5 raios duplos de 17 polegadas. No interior, a cabine ganha a assinatura do Yaris com a tela de exibição de instrumentos colorida em estilo binocular da Toyota, velocímetro digital e tela multi-informações de 7 polegadas. Neste nível, estão incluídos os assentos traseiros dobráveis em divisão 40-20 e 40, iluminação ambiente azul na cabine e um forro de teto preto, se você puder investir mais na gama. Há duas opções de especificações superiores com preços similares. A especificação Excel prioriza o luxo, enquanto um acabamento dinâmico alternativo oferece algo mais esportivo. Ambos têm ar-condicionado Dual Zone, bancos dianteiros e volante com aquecimento e revestimento parcial em couro sintético. Além disso, há extras como espelhos com rebatimento elétrico, bolsos no encosto dos assentos, tomada de 12 pin no porta-malas e entrada inteligente com partida por botão. As variantes de tração dianteira também possuem um arranjo de porta-malas muito mais conveniente, graças ao sistema Smart Cargo da Toyota, que oferece um deck dividido em 40/60 e armazenamento sob o piso, e há um padrão mais alto de conectividade de infotainment. Com os modelos Excel e Dynamic também, graças a uma tela maior de Infotainment Smart Connect Center de 9 polegadas, alta definição com atualizações over-the-air e um cartão módulo de identidade do assinante embutido que fornece uma conexão constante. Agora, essa configuração Smart Connect tira proveito dos serviços conectados à nuvem e isso fornece navegação sempre ativa e oferece informações momento a momento sobre eventos de trânsito, e isso é através de um recurso de eventos de estrada ao vivo baseado em feedback da comunidade e que torna as viagens o mais eficientes e livres de problemas possíveis. Quanto às diferenças entre os modelos Excel e Dynamic, existem diferentes estilos de rodas de liga leve de 18 polegadas e cores variadas para o revestimento do assento de tecido e o forro do teto. Além disso, a especificação Dynamic oferece um teto de cor contrastante, pintura metálica na frente e traseira e um pacote de proteção essencial que oferece proteção para o banco traseiro e um forro para o porta-malas. Mas o acabamento Excel conta com sensores de estacionamento dianteiros, uma porta traseira elétrica com sensor de chute e alguns recursos extras de segurança da câmera que abordaremos em um momento. Quanto às opções, há muitos itens práticos disponíveis em toda a gama, mas infelizmente não há nenhum tipo de roda sobressalente, apesar de haver espaço para uma sob o piso de carga. O pacote veículo utilitário esportivo oferecido aos clientes do Icon Design e Excel inclui proteção para o banco traseiro, forro para o porta-malas, protetores de lama e degraus laterais. Se você não precisa de tudo isso, então os mesmos 3 níveis de acabamento oferecem o pacote de proteção essencial que mencionamos anteriormente, com apenas a proteção do banco traseiro e os degraus laterais do forro do porta-malas, que podem ser encomendados separadamente em toda a gama, assim como tapetes de borracha e protetores de lama como parte do pacote de aventura. Você também pode adicionar uma câmera de painel, um pacote de reboque e uma cinta flexível que permite manter itens menores no lugar. Se priorizar a estética, pode adicionar um pacote esportivo com saias prateadas dianteiras e traseiras. O acabamento do design pode ser obtido com rodas de liga leve preta fosca de 17 polegadas, enquanto os modelos Excel e Dynamic podem ser encomendados com rodas de liga leve preta maquinada de 18 polegadas. O que mais? Bem, na maioria dos modelos, você terá que pagar a mais pela pintura metálica ou perolizada. Com o próximo nível de acabamento, o design, você pode adicionar a maior tela multimídia central Toyota Smart Connect alta definição de 9 polegadas e em um modelo Excel ou Dynamic, você pode pagar a mais por um teto panorâmico Skyview e o sistema de áudio Premium JBL de 8 canais e 8 alto-falantes aprimorado da Toyota. Nos 2 níveis de acabamento superiores, há a opção do pacote City, que oferece monitor de visão panorâmica, 360 graus sistema de câmera de visão surround e assistência avançada de estacionamento, que direciona automaticamente para as vagas. A desvantagem é a tela central de entretenimento um pouco menor, de 8 polegadas, embora inclua navegação Go, Wi-Fi e reconhecimento de voz.
O pacote City e de segurança avançada inclui acabamento dinâmico e recursos extras de segurança da câmera de uma variante Excel, sensores de estacionamento frontais e sonar de desobstrução inteligente que freia o carro para evitar colisões em velocidade de estacionamento. Paredes baixas e raízes de árvores são muito úteis. Chega de opções e quanto aos padrões de segurança deste Yaris Cross? A Toyota mantém há muito uma política de que segurança não é opcional. O Yaris foi o primeiro carro pequeno a alcançar a classificação máxima de 5 estrelas do Euro New Car Assessment Program. Esta versão Cross começa com uma vantagem significativa da plataforma GAB rígida desse modelo, que possui reforço extra e estruturas de anel robustas para aumentar a rigidez, o que permite uma melhor absorção das forças de impacto, ajudando a manter a integridade da cabine e, claro, a segurança dos ocupantes em caso de colisão. Se um impacto como esse ocorrer, você será ainda mais auxiliado pela inclusão de airbags centrais, sistema de retenção suplementar neste modelo. Os airbags centrais, sistema de retenção suplementar, são acionados em impactos laterais e evitam a colisão entre o motorista e o passageiro da frente. Você também obtém o pacote completo de recursos do Toyota Teammate, realmente significativos e acionados por câmera e radar, que impressionaram os testadores do Euro New Car Assessment Program, o suficiente para dar a este carro uma classificação de 5 estrelas. Provavelmente, a inclusão mais importante é o sistema pré-colisão com detecção de pedestres, que é um sistema de frenagem autônomo. Aqui, uma câmera montada na frente e um radar de onda milimétrica. Ambos escaneiam a estrada à frente entre 16 e a velocidade máxima do veículo de 106 milhas por hora, procurando por possíveis perigos de colisão, seja com pessoas ou animais, objetos sólidos ou outros veículos. Se for detectado algo que possa colocá-lo em perigo, você será alertado. Se você não responder ou talvez não seja capaz de fazê-lo, os freios serão aplicados automaticamente e isso é para diminuir a gravidade de qualquer acidente resultante, como acabamos de mencionar. O sistema pode especificamente detectar pedestres e pode fazê-lo tanto de dia quanto de noite a velocidades de até 50 milhas por hora. Também pode detectar especificamente ciclistas, embora apenas durante o dia. Já vimos o sistema de pré-colisão com detecção de pedestres em outros modelos da Toyota, mas aqui ele foi ainda mais aprimorado com mais 2 características. A assistência de direção de emergência, que ajuda você se precisar tomar uma ação evasiva repentina, e pela primeira vez neste segmento você também terá assistência para virar em interseções. Isso ajuda a evitar o risco comum de colidir com outro veículo ou pedestre quando você está fazendo uma curva em uma interseção. Se o sistema detectar um pedestre vindo na direção contrária, atravessando a via em que você está prestes a entrar, ou se houver risco de o veículo se mover na direção do tráfego que vem em sentido contrário, um alerta será emitido e se o motorista não responder, a frenagem automática de emergência será então aplicada. Esta função opera a velocidades entre 6 e 15 milhas por hora. Quantos acidentes poderiam ser evitados se esse recurso fosse padrão em todos os carros pequenos modernos? Outras características da equipe Toyota incluem alerta de saída de faixa aprimorado com assistência de rastreamento de faixa e controle de direção. Agora, o carro não apenas irá avisá-lo se você cruzar acidentalmente as linhas que delimitam a faixa, mas também aplicará uma assistência de direção sutil para trazê-lo de volta. O sistema também pode reconhecer margens de estrada como curvas, grama ou terra, de modo que a assistência à direção esteja disponível mais tempo, tanto em estradas retas quanto em curvas. Se as marcações da estrada estiverem obscurecidas ou indetectáveis, o sistema seguirá o caminho ou veículo à frente, mantendo-se na faixa. A assistência de sinalização de estrada também é padrão. Ele identifica as placas de trânsito conforme você passa por elas e as exibe no painel, além de monitorar suas reações ao dirigir para detectar sonolência com o alerta de atenção do motorista. E como mencionamos anteriormente, a especificação padrão também inclui faróis de feixe alto automáticos e controle de cruzeiro adaptativo inteligente que pode manter automaticamente a sua distância para o carro à frente na estrada.
Se você optou pela especificação Plus XL ou em um modelo dinâmico com a opção de pacote de segurança avançada e urbana, você obtém duas outras funcionalidades de segurança com câmera: alerta de tráfego cruzado traseiro, que detecta veículos se aproximando ao dar ré para sair de uma vaga, e um monitor de ponto cego que funciona em movimento para evitar ultrapassagens perigosas quando há um veículo no seu ponto cego. Este Yaris Cross também possui muitos equipamentos de segurança convencionais, como airbags frontais, laterais e de cortina, por exemplo, embora, ao contrário de outros Toyotas, não haja um airbag adicional para os joelhos do motorista. Se qualquer um desses airbags for acionado em um acidente, há um sistema eCall que alertará automaticamente os serviços de emergência com sua localização exata por sistema de posicionamento global. Há também um sistema de assistência de direção SVSC que fornece controle cooperativo das funções de frenagem ABS, estabilidade e controle de estabilidade do veículo e tração-controle de tração do carro, juntamente com o sistema de direção elétrica. Além disso, você tem um recurso de aviso de pressão dos pneus, apoios de cabeça ativos para proteger contra o efeito chicote e montagens de assento Isofix nos dois assentos traseiros externos. Além disso, há um controle de assistência de partida em subida para impedir que o carro recue ao arrancar em inclinações íngremes. Enquanto outras marcas estão apenas começando a adotar a eletrificação híbrida, a Toyota já está na 4ª geração de sua usina petroelétrica. A engenharia aqui foi completamente reformulada para a 4ª geração do Yaris híbrido, no qual este veículo utilitário esportivo Yaris Cross se baseia. Vamos entrar em detalhes sobre isso em apenas um momento. E o resultado é que a eficiência geral deste trem de força melhorou em 22%, apesar do fato de que a potência aumentou em 16%. Os números classificados pelo procedimento mundial harmonizado de teste de veículos leves para este pequeno crossover são líderes de classe. A economia de combustível de ciclo combinado chega a 64,2 milhas por galão para a variante de base Icon, com rodas de 16 polegadas, retornando até 100 gramas por quilômetro de dióxido de carbono 2. Para comparação, um Yaris Super Mini tem consumo de 68,8 mpg e emissões de 92 G-km, mostrando o impacto dos 90 kW extras e da carroceria maior e mais alta deste modelo crossover. Não é muito caro, mesmo em versões mais luxuosas como esta com rodas maiores. Com a especificação XL ou a variante dinâmica Top, você obtém os melhores resultados de 56,5 mpg e 112 G-km. Mesmo com o sistema de tração nas 4 rodas i4X4 instalado, a desvantagem não é tão grande, com os melhores possíveis de 55,2 mpg e 115 gramas por quilômetro. Se você é um potencial cliente do Yaris Cross, se sentirá ainda melhor com essas estatísticas depois de ter perspectiva de classe sobre as leituras dadas. O Hyundai Kona Hybrid está um pouco distante, com o acabamento base gerenciando os melhores de 57,6 mpg e 112 G-km. Um Renault Captur E-Tech Hybrid básico de 145 CV está ainda mais distante, retornando 56,5 mpg e 113 gramas por quilômetro. Se você vai ter algo pior que isso com um pequeno veículo utilitário esportivo autorrecarregável, é melhor poupar o trabalho de investir em tecnologia híbrida completa e adquirir um crossover com uma usina de energia híbrida leve, menos sofisticada. Este comentário se aplica em termos de eficiência a um Honda HR-V híbrido completo, que na versão base consegue gerenciar apenas 52,3 milhas por galão e 122 gramas por quilômetro. Retornos que você obtém de um Ford Puma híbrido leve nesta classe. A Toyota, no entanto, fez esse formato de trem de força híbrido de alto carregamento funcionar bem para um carro desse tipo. Como a unidade híbrida Toyota da geração anterior, esta se beneficia de níveis excepcionalmente altos de eficiência térmica, 40 para ser preciso, assegurando que mais energia de cada gota de combustível seja aproveitada. Esta unidade, construída na Polônia, ainda usa o ciclo Atkinson, que mantém as válvulas de admissão abertas por mais tempo e atrasa o tempo de compressão, mas em sua 4ª geração tem apenas 3 cilindros em vez dos 4 anteriores.
e isso explica, em parte, por que a Toyota conseguiu manter o peso deste carro em apenas 1.175 quilos. Em sua versão mais leve, bem menos que os concorrentes mencionados. Marcas concorrentes analisarão detalhadamente a sinergia de direção deste carro, usina de energia para entender melhor sua unidade de controle de energia redesenhada e seu transaxle híbrido mais compacto e leve, que coloca os dois motores elétricos do sistema híbrido em múltiplos eixos, em vez de um atrás do outro, e isso reduz a largura do transaxle. Por 37 mm, talvez o mais importante, porém, é o fato de que a bateria de 0,76 kWh deste conjunto é atualmente do tipo íon-lítio, em vez do tipo antiquado de hidreto metálico de níquel. Isso aumentou a tensão para 177,6 volts e melhorou enormemente o fluxo de corrente, em 100% para a bateria e em 50% fora dela. Como a bateria é pequena, pode ser instalada sob o banco traseiro em vez de no assoalho do porta-malas. Essa localização permite que ela fique mais fria, eliminando a necessidade de um sistema de resfriamento líquido independente encontrado em alguns híbridos completos de marcas concorrentes. Além disso, este pacote de energia é o mais leve de seu tipo. Não é de se admirar, então, que os números gerais de eficiência do Yaris Cross sejam líderes de classe. Aqueles com uma mentalidade econômica vão querer tentar chegar o mais perto possível de replicar os números oficiais usando o display do medidor de energia à esquerda do painel de instrumentos e, sempre que possível, permanecendo em suas zonas azuis de carga e verdes de economia. A Toyota acredita ambiciosamente que seus motores híbridos autorrecarregáveis podem percorrer até 80% de um trajeto diário típico usando apenas energia elétrica. Como de costume em um híbrido Toyota, há um botão veículo elétrico disponível que supostamente fixa o carro em movimento eletrificado, o que pode ocorrer a até 130 km por hora. Na realidade, você verá que as baterias raramente estão carregadas o suficiente para usar esse recurso, e quando pode, ele só durará cerca de 6 km. Para ser justo, os motores híbridos completos, diferente dos plug-ins, não são feitos para operar por longos períodos. Sob total eletrificação, a ideia é que a bateria entre e saia conforme necessário durante a condução na cidade. Como resultado, durante grande parte do seu trânsito urbano em um Yaris Cross, quando você está avançando lentamente no trânsito com o motor desativado, o modo veículo elétrico ativado e a bateria em uso, não haverá emissões. Em velocidades mais altas, lembre-se que os números de combustível citados dependem ainda mais do motorista assumir um grau significativo de restrição. A seção de condução ecológica fornecida no poderoso aplicativo para smartphone da Toyota pode ajudar aqui para chegar perto da marca de 50 mpg no uso diário neste Toyota. Você terá que manter o carro bloqueado no modo eco do sistema de modos de condução, que modera a resposta do acelerador e a potência do motor e ajusta o controle de clima e, idealmente, você estará selecionando a configuração B extra fornecida pela caixa de câmbio transmissão continuamente variável, que aumenta o nível de frenagem regenerativa e, portanto, o nível de coleta de energia. Durante suas viagens, você pode gostar de monitorar a inteligência do sistema híbrido no display de energia, visível na tela central de 7 polegadas do painel de instrumentos. Este gráfico aparece de forma mais detalhada na parte de informações do monitor do console central e mostra com impressionante clareza o que a qualquer momento está sendo alimentado por quê. Essa tela maior, no mesmo segmento de informações, possui uma seção gráfica de dados de viagem e exibe a energia recentemente regenerada. Além disso, há uma opção de tela de histórico para avaliar seu contínuo sucesso na economia de combustível. E há uma seção eco na pequena tela do painel de instrumentos que pode fornecer a média de consumo de combustível e a autonomia de condução. Ou na mesma área, você pode selecionar uma exibição que mostra sua proporção de condução veículo elétrico ou uma com uma barra de ecozona abaixo da qual você receberá marcas para o início, cruzeiro e etiqueta de parada de cada viagem. Essas marcas serão repetidas em um display de resumo de viagem que aparece no centro da tela de instrumentos no final de cada viagem, pouco antes de desligar. Toda a sofisticada tecnologia híbrida que mencionamos anteriormente pode fazer você se preocupar com a confiabilidade deste modelo Yaris crossover, mas a engenharia derivada do Prius que está em uso aqui pontua muito alto em quase todas as pesquisas de satisfação do cliente.
Além disso, no Yaris Cross é coberto por uma garantia de 3 anos ou 60 mil milhas. E os proprietários podem estender isso sem custo através do programa Toyota Relax, simplesmente fazendo a manutenção do seu veículo em um centro autorizado Toyota, e você ganha 1 ano extra e 10 mil milhas de cobertura até um limite que chega a 10 anos ou 100 mil milhas. Diferente dos modelos híbridos da Toyota anteriores, não há garantia estendida para os componentes híbridos. Os Prius anteriores eram cobertos por até 8 anos com padrão. Os compradores do Yaris Cross recebem garantia de pintura de 3 anos e 12 anos contra perfuração. Atualmente, a Toyota oferece apenas 1 ano de assistência em caso de avaria na estrada. Quanto à manutenção do seu carro, bem, a manutenção de rotina é a cada 10 mil milhas, ou 12 meses, dependendo do que acontecer primeiro. Isso pode ser um pouco frustrante se você dirige muitas milhas. O app da Toyota pode fornecer lembretes sobre quando os serviços do carro estão vencendo. Os modelos híbridos da Toyota estão sujeitos a verificações de serviço extras, porém sem custo adicional. Existe um site dedicado ao My Toyota que permite que você agende um serviço online. E a Toyota tem um plano de serviço com preço fixo, então você saberá com antecedência exatamente quanto qualquer trabalho vai custar, antes do check-in no revendedor. Você também pode aproveitar o plano de serviço pré-pago opcional que o revendedor oferecerá a você no ponto de compra. Isso permite que os donos do Yaris Cross cubram o custo da manutenção de rotina com pagamentos mensais ou à vista. Ainda assim, a manutenção do seu Yaris Cross não deve ter um custo muito alto. Afinal, não há motor de arranque, alternador, correia de transmissão ou filtro de partículas para dar errado, há uma corrente de distribuição livre de manutenção e, graças à caixa de câmbio transmissão continuamente variável alto, não há embreagem também. O sistema híbrido tem um bom histórico de minimizar o desgaste dos pneus e a vida útil da bateria deve ser a mesma do carro. Além disso, a frenagem regenerativa prolonga a vida útil das pastilhas de freio. Durante 60 mil milhas dirigidas, as pastilhas dianteiras provavelmente serão trocadas apenas uma vez, enquanto as traseiras e discos devem durar todo o percurso. E os valores residuais previstos? No Yaris Super Mini comum, você mantém 51,4% do valor original após 3 anos e 36 mil milhas. Esperamos que o Yaris Cross iguale ou supere isso, o que explica os termos de financiamento plano de compra parcelada relativamente acessíveis oferecidos. As baixas leituras de dióxido de carbono, 2 mencionadas, indicam uma banda 150 libras para o primeiro ano. As emissões econômicas deste carro serão ótimas notícias para os motoristas de negócios. Com a classificação de benefício em espécie para o imposto sobre carros da empresa variando entre 24 e 27, de acordo com o modelo do veículo. Muito bom para os padrões da categoria. Finalmente, vamos falar sobre seguro. A variante base Icon é classificada no grupo 11i e todas as outras categorias de acabamento é do grupo 12i. De certa forma, a Toyota nunca realmente aproveitou ao máximo sua tecnologia híbrida pioneira, mas com este Yaris Cross, eles realmente podem fazer isso. Você poderia argumentar corretamente que não muitas pessoas escolhem um crossover pequeno voltado para a moda com prioridades sensatas, mas se você priorizasse essas ao selecionar este tipo de carro, então este faz uma quantidade incrível de sentido, com uma economia regularmente alcançável de 45 a 55 milhas por galão. Isso é graças à sua motorização híbrida completa, o tipo de motor que a marca consegue oferecer aqui, mais acessível do que você encontrará em concorrentes diretos e uma vibe moderna também. O que é muito bom, porque a Toyota precisa deste carro e precisa que ele venda bem se as projeções de 150 mil vendas anuais na Europa forem realizadas. Isso equivale a 8% do segmento de veículo utilitário esportivo B. A marca acredita que toda a gama Yaris, Super Mini, Gazoo Racing Hot Hatch e este modelo crossover representarão, daqui para frente, 1/3 de todas as suas vendas na Europa. Com todas as marcas que você pode imaginar entrando no mesmo setor com pequenos crossovers de estilo de vida, não podemos deixar de pensar que essas projeções são ambiciosas, mas a Toyota é uma empresa ambiciosa e deu aos seus rivais uma corrida bastante livre neste segmento muito lucrativo por muito tempo. Você poderia argumentar que 20 anos atrás, o original Recreational Active Vehicle,
4 de 3 portas inaugurou esta classe de carro, mas a marca nunca capitalizou adequadamente esse modelo, trazendo-nos, em vez disso, produtos pequenos e peculiares, mas pouco atraentes, como o Yaris Verso e o Urban Cruiser. O CHR, sucessor moderno do Recreational Active Vehicle 4, agradou, mas seu preço é alto demais para a maioria dos fãs do Duke e do Puma. O Yaris Cross deve atender às suas necessidades de forma mais precisa e, se o fizer, será ainda melhor para a Toyota.